Muito bom. Tucas é bom, vamos ver. Fala comigo, Tucas. Adoro o Tucas. Muito bom. Eu já tenho meio que O que você tá assim, vendo aí a ideia de como é esse vídeo. É, quando a ele tem Donkey limitação Kong na gerava capa, né? criatividade nos games. Ah, tá. É aquela coisa tipo, Tem não cabe tudo no cartucho, eles têm que dar um jeito de fazer Isso. funcionar e fica mais criativo. É interessante. Né? Isso. Talvez ele cite o David Wise, né? David Wise, ele teve que aprender programação pra colocar a música que ele queria no Donkey Kong, tá ligado? Uhum. Então eu acho que Interessante, ele né? vai Quando por esse o caminho. limite é uma porta que se abre, né? é a Isso. Consumer Electronics Show de 1994. É o ser humano em essência, né? Conhecida como É, o CES. ser humano é esse, exatamente. Essa é a feira anual que basicamente todos os fabricantes de videogame Esconda esse mostravam vídeo. suas novidades antes de existir a E3. É Recente? extremamente nostálgico ver essas filmagens da edição de 94, porque elas mostram coisas que mudaram a indústria e marcaram pra sempre a vida de todo mundo que ama videogames. Uhum. Inclusive, nesse momento aqui, chega um cara aleatório e Ó, enfia os Bibsy! dedos nos olhos do Bubsy. Bubsy. Seria esse What um could viajante do possibly go tempo wrong? irritado porque já tinha jogado 3? Nunca saberemos. É. Eu tô falando da CES de 94 porque nessa edição em particular, existiam boatos de que a Nintendo iria revelar o seu novo console. Como o Super Famicom, ou como era chamado aqui no ocidente, o Super Nintendo, já estava sendo vendido há 4 anos e em 93 a Sony anunciou que ia entrar no mercado de videogames com um projetinho chamado PlayStation, tudo indicava que o anúncio do próximo console da Nintendo deveria acontecer aqui. E é claro que o fato de o stand da Nintendo ter máquinas da Silicon Graphics que custavam mais Esse foi o evento que eles anunciaram o Mario 64 e a galera do Bubsy ficou com vergonha, tá ligado? Esse pá foi esse evento. Não, 94 não. 94? É, o Mario 64 saiu logo depois, em 96, né? Ou em 94 mesmo, Ah, não, né? 96. Eles anunciaram 95, né, pô? Sei lá, vamos ver. de 250 mil dólares para a imprensa testar algumas demos do Project Reality, o codinome do console que se tornaria o Nintendo 64, acabou dando forças para as pessoas acreditarem nesse boato. A galera da Nintendo of America sabia dos boatos de uma possível revelação do Nintendo 64 naquela CES, e aí resolveu aproveitar o bafafá para dar uma cartada de mestre. Durante a sua conferência, a Nintendo mostrou diversos projetos que seriam lançados para o Super Nintendo, como o Super Game Boy, que ia permitir jogar games de Game Boy na TV e em cores, Stunt Legal. Race FX, um jogo de corrida que teria a segunda geração do chip que permitia ao Super Nintendo gerar gráficos 3D, Illusion of Gaia, Wario's Woods, Super bom Punch jogo. Out Boa. e Uni Bom Racers. Sem dúvida, uma Bom jogo, conferência bom jogo. Uhum. E aí, Guata? Daqui a pouco a gente vê o bagulho que você mandou lá, o Xuan. Tá guardadinho aqui. Esse aqui é o quê? Canal do Peach? Ah, o Piscine. Cadê? peso, mas sabendo que todo mundo esperava a revelação do seu sistema de 64 bits, ela guardou um certo projeto para ser o seu grande finale. E o anúncio desse game dizia em letras bem grandes: ele não é 32 bits. Ele não está nos adaptadores do 32X. Ele não roda em CD. Ele é 16 bits. E ele é exclusivo de Super Nintendo. Donkey Kong Country. Grande fã. Olá, pessoas que habitam os confins da internet. Aqui quem fala é o Tucas e o público Esse ficava de pijama, né, cara? simplesmente não acreditou. É muito bom, Eu revirei a muito internet bom. procurando, mas infelizmente não existe nenhuma gravação do momento exato em que o jogo foi revelado na conferência da Nintendo. O que é uma pena, porque pra mim esse é um dos momentos mais surpreendentes da história da indústria dos videogames e que dificilmente vai acontecer algo parecido de novo. Ainda bem que eu consegui um relato de alguém que consegue nos ajudar a ter uma noção melhor de como foi esse momento. E alguma coisa me diz que dá pra gente acreditar no relato desse cara. E aí, Kev? Conta pra gente como é que foi. So when that demo was ready for the CES in 1994, people were amazed by the way that it looked. At the time, there was a really popular TV show that reviewed video games called Bad Influence, and the main presenter, Nossa, nunca ouvi falar disso. Violet Berlin, actually came up to the team to ask whether or not we'd been messing around with a video RAM or if the cartridge contained any additional hardware. It didn't, but it looked miles ahead of what we'd ever seen before. And when the team got back to the UK after returning from the US, they told us that everybody was amazed by the way it looked. One of the standout comments Imagina, for né? me was that the game looked like a movie, and I think that was also true of Donkey Kong Country.
It didn't look like anything else that anyone had ever seen before, and there was no way that you could reproduce that style just by drawing. Not only that, but the Realmente, game breathed life imagina, into né? the Super Nintendo for several more Tá years. acostumado a ver ali os spritezinhos do Super pixels, Nintendo, os 2Ds, pixels. né? Aí tem os 3D que são todo cagado ali, né? Tipo o Bubsy. Aí lança um 3D que ele é muito bem colocado ali, né? Diferentão. Não era Bubsy, não era Bubsy, era Star Fox. Star Fox do Super Nintendo, né? Que era cagadaço, Isso. nossa. Então. Aquele triângulo poligonal, Poligonal assim, 6 horroroso. polígonos É, então. no máximo. Mas aí que tá. Eu lembro que nesse momento que lançou o DK, teve todo um bafafá com o Shigeru Miyamoto. Que o Shigeru Miyamoto não gostou. Ah, é? Não achou legal, não viu esse brilho todo no design de DK. Tanto que tem algumas declarações dele antiga que ficou. Ele ficou um pouco afetado com o fato de que isso aqui era tomado como ápice do Super Nintendo, que não era. Aham, entendi. E aí ele fez todo um complô pro Mario World 2, né? Que é o Yoshi's Island. Ah, sim. Yoshi's Nossa, que Island curioso, saiu né? posteriormente, né? E lá ele comenta que depois de um tempo, assim, anos 2000, perguntaram de novo, ele, não, nunca falei mal do DK é incrível. Aham. Ah, engraçado. É bizarro, porque é maneiro o visual. Yes. And it went on to create 2 more sequels. And of course, we saw Killer Instinct appear on the Super Nintendo. That's it from me. Keep dreaming about Dino Crisis. If you believe it, it'll happen. Bye! Mesmo com um dos criadores da parada falando, ainda é difícil de passar pra quem é Maneiro. mais novo a noção do impacto que essa revelação teve. Isso porque, hoje em dia, existem jogos beirando a realidade. O 3D realista é algo super comum. E fazer quem é mais novo ver os gráficos de Donkey Kong Country e entender que eles eram inacreditáveis em comparação ao que rodava por padrão no Super Nintendo até esse momento é quase impossível. Se você é mais novo, imagina aí um universo alternativo em que numa E3 que todo mundo espera que a Sony revele o PlayStation 4, ela mostra um jogo com gráficos absurdos, fazendo todo mundo pensar que era um teaser desse novo console. Mas aí no final ela diz: "Ah, a gente descobriu uma técnica nova de renderização e esse jogo aqui na verdade tá rodando no PlayStation 3. E tá, Louco. eu sei que não é bem Não a mesma é, coisa, não é. Foi só um exemplo e um tanto quanto exagerado. É. Isso aqui foi feito com uma não é, técnica para simular gráficos 3D usando sprites 2D. E eu falei toda essa introdução porque Donkey Kong Country é provavelmente o meu exemplo favorito do tema desse vídeo, que é quando a limitação dá asas para criatividade na indústria dos videogames. E deixa só eu dar uma certa especificada no que eu quero dizer com limitação. No caso do Donkey Kong Country, obviamente eu não tô falando de uma limitação financeira, já que a Nintendo bancou a Rare com milhões para criar os modelos do jogo nas mesmas máquinas caríssimas da Silicon Graphics que criaram os dinossauros em Jurassic Park. Uma Caralho. vez que essas renderizações em alta resolução dos personagens eram geradas, os devs diminuíam a resolução e faziam na mão sprites compatíveis com a capacidade de cores do Super Nintendo. E esse Ó, caralho, deve ter um rolê Irado, do irado. porra, né? Caralho. O trabalho da bexiga. Não é, velho? Esse processo é muito bem exemplificado nesse vídeo do Stray Fox, um canal que eu adoro, me inspiro e não canso de recomendar pra todo mundo que se interessa na história do desenvolvimento de games. Legal. Enfim, essa artimanha criativa de personagens e cenários pré-renderizados em 3D, posteriormente transformados em sprites simplificadas, foi usada não só em Donkey Kong e suas sequências, mas também em outros títulos famosos como Killer Instinct, Toy Story, Primal Rage e Super Mario RPG, contornando a limitação verdade. do hardware, convertendo os Verdade, né? gráficos Tudo pré-renderizados. 3Dzinho Dá pra assim, né? dizer que a Rareware fez com que os consoles Jogou o remake, ou igual desse jogo aí? Joguei. Eu tava afim de jogar. O Super Mario RPG é um dos aclamados, né, da vida assim, então ele tá na minha lista há 10 anos. Aí quando saiu o remake, eu falei, mano, aproveitar, né? Pegar o remake. Mas tá aqui baixado no joguinho ainda. consoles 16 bits É um bom jogo, seguissem é um bom relevantes jogo. e renovassem a sua Não vida acho, útil né? no final da Os geração. outros Isso porque a SEGA melhores, mas enfim. também entrou nessa Mario jogada. Luigi, Paper Vector Mario. Man, Sonic Não se compara a Mario Luigi, né? Imagino, com certeza. 3D Blast, Não é, que não, Skull não é que Trooper. não se compara, mas é isso aí, sabe? Entendi. Por exemplo, Mario e Luigi a gente tem os 3 primeiros incríveis, mas eu também acho o Luigi's Dream lá muito bom, tá? O Dream Team. O Dream Team, aham. Bom pra caramba aquele Dream Team. Mas, enfim, Infelizmente não joguei. aí tem é porque aí teve o Paper Jam, que não é tudo isso, tá ligado? É, entendi. Aí pode ser, eu acho... E o novo agora? Mario Vai sair esse RPG ano, o novo lá. O 6. É que não é novo, né? O Thousand Year Doors é só a Não, versão... não, não, não. O Mario Luigi 6 mesmo. O Friendship, né? que Isso, diz, Brotherhood, realmente- na verdade, não assim. Brotherhood, Friendship, alguma coisa assim. É, esse tá Esse bonitão, eu tô- mano. esse eu Nossa. tô- Esse vai ser Esse bom, eu tô esse vai ser bom. preocupado aí, né? Tô preocupado. Vai ser pica, vai ser pica. E outros. Eu acho À o medida Mario RPG
melhor do que o Paper Jam, tá ligado? E os outros 4, Mario Luigi Uhum. Superstar, Saga, Mario Luigi Partners in Time, Bowser's Inside Story e o Dream Team melhores do que o Mario RPG. Mas isso de forma alguma quer dizer que o jogo é ruim, porque Uhum. todos esses que eu acabei de citar eu dei tipo 9 pra cima. Sim, sim, eu tô atrasadão, pô. Tá saindo 6 e eu joguei tipo 2,5. Joguei o 3 e metade, um pouco, talvez menos da metade do 2. Ficou por isso. Que eu fui aprendendo Por o mim. quão complicado e às vezes até maluco é o desenvolvimento de games. Cara, esse Sonic Cada é um vez lixo mais eu fui respeitando a criatividade Esse Sonic é um dos lixo. desenvolvedores pra contornar as limitações e criarem coisas É incríveis. incrível como esse Assim, jogo é é importante eu dizer que eu não tô falando É de assim, Uncanny Valley. gambiarras. Tipo, os programadores terem feito os trens em Fallout 3. Não, esse aqui é Cursed. Esse aqui é Cursed mesmo. Aí a gente tem que fazer um trem correr. Pô, mas a gente não tem aqui programado um trem correndo. Como a gente faz? Pega um NPC, Eu tenho uma ideia. coloca embaixo do trilho. E deixa ele correndo na velocidade X, angulação Y. Puta que pariu. E- Não, isso é muito bom, cara. Parece muito algo que eu faria desenvolvendo um jogo, cara. Assim, tipo, por falta de skill, né? Com otimização de programação mesmo. Puta que pariu, cara. NPCs que têm cabeças de trem pra parada funcionar. Eu tô falando de coisas realmente grandes e que de fato mudam o curso da história dos videogames, tipo Metroidvanias. Esse gênero, inclusive, nunca teve tão em alta, porque hoje em dia, a cada 1 minuto, 250 pessoas nascem e 2 Metroidvanias indies com estilo pixel art são lançados. É verdade. Mas enfim, Metroidvanias são frutos de uma era em que os games, sua Metroidvania saiu por causa disso, é? Porque, tipo, era uma limitação de técnica e eles faziam as salas repetirem, alguma coisa assim, é? Será? Cara, é que tipo, Metroidvania é uma revolução Toma um no vídeo. universo 2D. Obrigado, porque, Matt. tipo, Mario, Uhum. ele revolucionou os games porque era procedural, sabe? Uhum. A Verdade. câmera, ela não era fixa, que nem ET do Atari, que você. Sim, a câmera vai andando e vai gerando o A câmera é cenário. Né? procedural, vai junto com você. Uhum. E o Metroid, ele fazia um procedural com fases. Com um mapa Então, tipo, não era que você colocado, entrava no né? universo e o Metroid, você tinha aquelas cápsulas, né? Aí você tem um Aham. mapazão, você vai entrando no Metroid pegando as coisas. Isso. E o Vania é porque é mais slashing, action, sabe? Aham. Tem essas features. Tipo, você. Querendo ou não, o Metroid você era mais ao invés de- shooterzinho, né? O Metroid era mais shooter de pegar item, tá ligado? Pegar equipamento pra poder avançar aqui e tal, no cenário Y, Z. Aí, tipo, o Vania ser mais. O Vania do Metroidvania é justamente de você ter muito mais equipes, artimanhas, plataformas, essas coisas. Entendi. Enfim, é uma revolução e que ficou. Não tem mais pra onde você correr, digamos assim, no 2D, Uhum. de um jogo muito grande, com um mapa enorme. É um valor básico que, quando é muito bem executado, é muito bom. Então eu acho que é um passo que já chegou no limite. Eu não consigo ver nenhum outro modelo de Metroidvania em ação no 2D, tá ligado? Sim. Bom, vamos ver, né? Como é que ele vai apresentar. As fases e mapas eram pensados em telas isoladas. Cada nível tinha sua arte, sprites, inimigos, e você só revia o mesmo lugar caso falhasse naquele nível e tivesse que jogar de novo. E mais uma Isso. vez, eu sei que É. essa informação vai parecer extremamente idiota caso você seja mais novo, e o padrão já estava plenamente estabelecido nos games que você sempre consumiu. Mas imagina um cenário que só existam side-scrollers 2D. O objetivo é sempre ir da esquerda pra direita, ou de baixo pra Isso. cima, de cima pra É. baixo, infinitamente O até backtracking, né? Foi uma coisa muito... Isso. zerar. E aí um belo dia lança um jogo que tem um mapa gigante e interconectado, que pode ser explorado em todos os sentidos e ainda por cima de um jeito não linear, deixando algumas partes bloqueadas e que precisam de itens especiais ou poderes que o jogador precisa conseguir para poder progredir na história. Você consegue fazer ideia do impacto que isso teve na gameplay e na imersão? Essa sacada foi tão genial que funciona até hoje em dia. Os Metroidvanias que nasceram para contornar o que era possível de se fazer em relação à exploração de mundos nos videogames antigamente, viraram um gênero. E mesmo Realmente, com toda né? a evolução técnica e gráfica que aconteceu no passar dos anos, eles mantêm toda a lógica de descoberta, recompensa e progressão de quando surgiram. E esse tipo de coisa Sim. sempre me deixou maluco, pensando o quão alienígena os desenvolvedores de antigamente precisavam ser para esculpir uma visão criativa, driblando a limitação e a dificuldade Verdade, de né? acesso à informação. Uma coisa que Como não se parei fossem pensar. o Ronaldinho Gaúcho Prime, no auge da carreira. Os devs dessa época aqui também deviam ser bruxos. Hoje em dia o acesso à informação é tão mais fácil e difundido que muitas vezes você consegue aprender sobre programação com pessoas que são especialistas e Cara, ainda por cima de pausa. graça. Pausa. Paulo, isso é uma verdade absurda que ele tá comentando agora. Uhum. A gente fala, é só estudar, gente, o que é só estudar?
pra Né? um cara que tá no meio de Manchester pra fazer um programa milionário. Ele fica na Saber biblioteca. falar depois de já tá pronto é uma coisa, né, cara? Cara, é Tá muito lá, o difícil cara. do cara. A Nossa, sacada, tá ligado? Do cara fazer isso. Não, eu tenho um mapa completamente limitado aqui. Esses são os pixels. O que é que a gente faz? Ah, a gente pode fazer interconexões. Como? como, caralho, né? Então. O cara tem que pensar em outro eixo, assim, né? Os caras estão ali no X, Y, Y, o cara, meu Deus, Z, tá ligado? Nossa! Tem que ser outra coisa, cara. Vocês duvidam? Eu posso provar. Na primeira semana de setembro, vai rolar uma imersão de 5 aulas 100% gratuito. Não ligo, não ligo. Melhor por ser ultra o programa. Você pode postar esse vídeo da Lu. E também tem um caso de tecnologia. Aperta aí, clica. É só PlayStation 1 em 1996, o Crash em setembro e Tomb Raider em outubro. Eu só descobri isso pesquisando, porque comparando a quantidade de detalhes nos cenários, texturas e até modelos desses games, eu sempre achei que Tomb Raider era um jogo do lançamento do PlayStation 1, enquanto o Crash era um jogo lá do fim daquela geração. E esse contraste acontece porque, segundo essa entrevista maravilhosa que o Andy Gavin, o co-criador da Naughty Dog e programador líder do Crash, deu pro canal Ars Technica, os caras literalmente hackearam um hardware do PlayStation 1, descartando funções estabelecidas da biblioteca C padrão da Sony para ter mais memória disponível com ferramentas otimizadas criadas pela própria Naughty Dog e assim atingir a ambição gráfica que eles tinham para esse game. A entrevista explica como foi todo esse processo, tem 2 horas e uma cacetada de termos técnicos. Mas eu recomendo que você assista caso tenha interesse nessa parte da história do desenvolvimento de games. Cara, eu também esse papo deve ser nerd, viu? E assim, Pra caralho, uma nossa, cacetada de enjoado demais. artimanhas e malabarismos que os caras fizeram pra poder fazer o Crash sair do jeito que ele saiu. Mas eu quero destacar esse aqui. Uma fase do Crash tinha cerca de 30 megas. O Andy então programou um esquema de exibição, ou melhor, de acesso à memória visual, que consistia em particionar as informações gráficas, as animações, itens e tudo mais que precisava ser exibido, sempre usando no máximo 16 páginas de 64 KB bem alocados e distribuídos ao longo dos níveis. Não Na acredito, prática, cara. não importa onde o Crash tá no mapa, o jogo tá sempre usando Nossa. toda a memória Caralho! pra acessar e exibir o Cara. máximo que o PlayStation 1 aguenta. Ao mesmo tempo que isso é otimizado em comparação a Tomb Raider e outros games, Absurdo. Cara, que loucura da porra, viado! É a Fog de Silent Hill, É cara. a Fog, é o Só que é o loading. extremo. É, uma versão muito extrema, tipo, do loading procedural, assim, né, que a gente vê aparecendo, tá ligado? Caralho. Quem faz os gráficos e as texturas que são exibidos aqui no Crash parecerem bem mais detalhados. Porque no fim das contas, eles são. Nas palavras do próprio Andy, o jogo fica constantemente trabalhando para calcular e exibir quais são as páginas necessárias em cada momento determinado da posição do Crash. E só falando, é meio difícil de entender, então deixa eu mostrar na prática. Na real não sou eu que tô mostrando. Esse aqui é um trecho de um vídeo do youtuber gringo XCES, na sua série Boundary Break. E o cara mostra o comportamento que... Acho legal esses vídeos de boundary break, né? Tipo, de você mostrar além do que a Isso. câmera quer que você veja. os games têm na sua Fallout programação, aí, ó. além dos limites da visão do jogador. Basicamente, o que tá rolando por trás das câmeras. E aqui, em relação ao Crash, dá pra entender bem o que o Andy fez. Como jogador, você não controla a câmera, só a direção que o Crash vai no jogo. Mesmo quando o Crash vai no cantinho, no limite do cenário, a câmera segue fixa no meio. O foco de exibição central nunca é quebrado, porque mexendo a câmera e saindo 1 centímetro fora da exibição, já não existe Caraca. absolutamente mais nada pra ser Caralho, exibido. Tudo que cara. o PlayStation aguenta nessa otimização maluca É só o que tá na já tela. tá sendo mostrado pro jogador. Caralho, unicamente cara. no Ô, interessantíssimo isso, cara. No intervalo de centímetros de onde o cara tá. Muito foda, cara. A gente precisa de muita Absurdo. memória. O jogo tem que ficar bonito, pô. Mais memória, mais memória. Mas, cara, mais memória, o jogo vai estar sumido inteiro fora de um pixel do cara tá vendo. É isso. É esse. ângulo padrão da câmera. E se você caminha um pouquinho, independente de qual direção, dá pra ver pipocando os exatos elementos gráficos que a programação tá Nossa, identificando cara. que é o momento certo de exibir. O game tá sempre deletando da sua memória todo o elemento gráfico que sai da vista do jogador e Caralho. exibindo todas as coisas que são necessárias de acordo com o ponto exato que o Crash tá. Isso aqui é genial. A quinta geração Muito de videogames foda, tem muito foda. talvez os melhores exemplos de processos criativos que conseguiram contornar limitações técnicas e entregar coisas épicas. Apesar dos games 3D terem se tornado reais e praticáveis com os hardwares
que eram vendidos aqui, a capacidade de exibição e quantidade de 3D que podia ser exibido eram coisas bem diferentes. E o que eu acho bacana é que cada empresa pensou na sua solução. Tipo a Olha aí, neblina de Silent Hill. Essa aqui foi a solução do Team Silent para poder ocultar elementos não carregados. A neblina mascarava áreas que estavam sendo carregadas e também escondia transições abruptas que estavam acontecendo entre as diferentes partes do game. Fora tudo isso, ela também servia para passar uma ambientação tensa e misteriosa que tem tudo a ver com o game. Não tem como pensar em Silent Hill sem neblina. Mas desse período, eu acho que a minha artimanha favorita é uma variante da técnica originada no Alone in the Dark de 92, o Survival Horrors com fundos pré-renderizados. Botando um mero JPEG com um cenário pré-renderizado de fundo, o que é basicamente uma foto, os modelos 3D do personagem e inimigos em cena com a câmera posicionada no ângulo certo, a gente tem a impressão de que o personagem tá de fato andando pelo aquele cenário 3D. Quando na verdade, sem os JPEGs para referência, a gente vê que tá tudo se movimentando sobre um grande plano de interação invisível. E de certa forma, assim como no Crash, para essa ilusão de ótica funcionar, as câmeras precisavam ser fixas, sem o jogador interferir no ângulo de exibição. E essa artimanha acabou originando um estilo próprio para os survivals dessa época. Um estilo que, para uma boa parte da fanbase de Resident Evil, representa o auge da série. Uma coisa Exatamente. O pessoal, Sim, pra mim... o pessoal paga pau, né? Tipo, não, mas é muito melhor porque a câmera é fixa, dá uma vibe, não sei o que. E a câmera e os desenvolvedores, gente, a gente só queria esconder o cenário, tá ligado? Aí que tá, cara, justamente a arte que nasce, né, dentro dessas Sim, limitações, cara. eu acho muito mais envolvente, né, estar dentro do cenário, eu sou apenas um fantoche nesse universo, nessa Pura expansão, criatividade, cara. né, cara? Legal pra caramba. acho muito maluca é que, se tratando de hardwares antigos, o processo de otimização e gambiarras possíveis só evolui com o passar do tempo, mesmo quando esse hardware já caiu em desuso. Eu já fiz um vídeo aqui no canal dedicado ao Game Boy Advance e ainda não entra na minha cabeça que a gente chegou num ponto de entendimento de hardware e software desse console que um malandro conseguiu fazer uma demo jogável de Minecraft pra parada. Então, esse vídeo, Cara, que eu sinceramente... O Game Boy Cara, Advance era foda demais, tá? Era muito pica. um dos melhores jogos que eu já joguei, tô nem é o que a galera fala, que eu falo que todo jogo é bom, né? Mas esse é um pior que de fato dos sempre melhores fala. jogos. Esse é um dos melhores jogos que eu joguei. O The Machine, ele saiu pra tipo 8 bits. Game Boy. É, mas eu joguei no Game Boy Color do meu amigo. Ah. Tipo, ele é de 2022, o jogo. Hum. E é um jogo enorme. Alexandre, é essa parada de você pegar uma engine e botar no talo do talo. E fazer um mapa enorme, Fallout, assim, num jogo minúsculo. Não sei nem Foi quantos irado, MB mano. tem, eu acho que tem menos de MB, tem K byte. Que isso, Do cara? É só bloquinhos, só pixels assim, né? Tipo... Só pixel e tem 26 finais. Vou jogar no Google depois pra dar uma olhada nessa porra aí. The Machine, esse jogo que é o, assim... Eu acho que Deixa eu ver é agora, admirável. O jogo é incrível, ponto. Mas eu tenho esse insight de que é admirável você parar e ver que o maluco tá fazendo isso no Game Boy e Game Esse Boy aqui? Color. É, isso aí. Cara, é incrível. Que o cara só... tá conseguindo fazer uma loucura dessa. Impressionante. Faço ideia de quantas vezes eu assisti. Ele é do desenvolvedor que criou o Micromages, e talvez você até já conheça esse jogo. Ele é um game de NES lançado em Não conheço, 2018 e que pode ser jogado até por 4 Olha aí, jogadores em co-op. Pelos gráficos, Irado. ele até Parada. parece um jogo em estilo 8 bits, indie da Steam. Eu ia falar, pô, cara, isso aqui, mano, isso aqui tá muito. Cara, isso aqui tá incrível pro NES, cara. Tu não Tá tá lindo, entendendo, cara. cara. Isso aqui tá um espetáculo pro Nintendinho, cara. Que porra é essa? Lindo. 4 jogadores em co-op. Pelos gráficos, ele até parece um jogo em estilo 8 bits, É, indie da então. Steam. Nesse vídeo, o cara explica todo o processo de criação do game, e é simplesmente sensacional ver todo o processo de entendimento e otimização que ele adotou pra ter esse resultado impressionante. E o Bizarro, detalhe é que né, esse cara? jogo aqui tem só Tipo, é só pela experimentação, tá ligado? Pra que o cara ia fazer isso, tá ligado? Não, tem que ser no Nintendinho. Por quê? É só pela otimização máxima aqui, ó. A arte de explorar o hardware do console. Impressionante. 40 kilobytes. E pra quem não sabe, um mísero MB tem 1000 kilobytes. É, o cara é foda. E agora eu acho que esse é um bom momento pra eu abordar um ponto Inacreditável, que, velho. pra ser bem sincero com vocês, Isso é eu arte, quero falar isso a é respeito dele. É uma desde que arte, eu né, comecei. cara? É uma arte. Só de ter isso é uma arte. É, não é o E jogo, não é o negócio jogo em ser bom, si. É só, tipo, o jogo funcionar desse jeito é uma arte, né, cara? É, cara, o negócio ser bom, tendo todo esse por trás, é impressionante, pô. Isso é um valor artístico que nenhum pouco esforço consegue comprar, né? É verdade.
esse vídeo. Na real, pra ser mais sincero ainda, eu acho que a principal motivação pra eu fazer esse vídeo é esse ponto que eu quero abordar. O problema é que dificilmente eu vou conseguir falar a respeito disso sem parecer simplesmente um saudosista velho. Mas eu sou um saudosista velho, então que se for. Eu fiz um vídeo aqui no canal em 2023, onde eu falo sobre a má otimização de games. E, na real, o foco daquele vídeo é a má otimização de games que chegam no PC. Mas pra ser pertinente no que eu tô trazendo aqui nesse vídeo, eu acho que a gente também pode e deve incluir os consoles, porque jogos que chegam estranhamente mal otimizados e apanhando pra rodar nos hardwares que deveriam ser da nova geração, é algo que tá se tornando cada vez Tô mais achando comum. bizarro Na mesmo conclusão isso, desse vídeo que eu tô mencionando, eu falo que atualmente as placas de vídeo, os processadores, celulares e consoles estão conseguindo fazer coisas tão absurdas em relação à capacidade de exibição, resolução e FPS que fica tudo extremamente à frente do que a gente era capaz há 20 anos atrás. Claro. Chega a ser incomparável e ainda por cima tem DLSS, FSR, tecnologias novas que servem pra gerar frames, deixar tudo mais suave e dar mais vida útil pra hardwares que estão começando a cair em desuso. Pelo menos é pra isso que essa tecnologia nasceu e muita gente defende ela por isso. Mas na prática eu só consigo concluir que os jogos atuais são tão pesados que nem as placas mais caras do mercado aguentam rodar eles sem apelar pra interpolação de frames gerados por IA. Enfim, é como Foda, se em né? algum momento na evolução da história do desenvolvimento de games, a limitação, que sempre foi protagonista para toda a criatividade e contornos necessários para atingir objetivos que eu mostrei nesse vídeo, tivesse sido deletada. Por que pensar em otimização e maneiras inteligentes de entregar um resultado se a gente tem máquinas com armazenamento infinito e poder gráfico jamais visto? E aí, corta a cena, tá a gente recebendo jogos que pesam mais de 200 GB e que não conseguem atingir 60 FPS nos consoles de última. Realmente, esse assunto que ele trouxe é uma coisa que morreu lá na época mesmo, cara. Realmente. PS5 que era pra ser o Ultimate Console Epic Peak 30 FPS. Geração. Esse ponto dele explica muita coisa, viu? É. Explica muita coisa. Muita coisa. Eu vou jogar o Kong sim, Lucas, assim que eu tiver como liberar espaço no meu PC, porque tipo, o jogo pesa 130 GB. Aí a gente joga em live aí com o cara. No meu vídeo e a galera me pontuou que não é bem assim ao pé da letra. É óbvio que hoje em dia segue existindo um processo de otimização de Não, claro, mas aqui é diferente, né? Não é aquela coisa da época, pô. Totalmente no diferente. desenvolvimento de games. Só que me parece que hoje a parada mais comum do mundo é lançar games incompletos, mal otimizados e daí com o passar do Sim. tempo ir lançando patch pra Sim. ver se arruma. Porque o consumidor já se acostumou com isso. Quando eu falei que É, tinha um pior grande que é. risco de eu parecer só um velho saudosista e reclamão falando disso, o meu medo é das pessoas acharem que eu tô dizendo que os devs de hoje em dia são ruins, preguiçosos, a galera das antigas. Não é isso, é só que é tudo tão acessível atualmente que os caras não tem que ser criativos pra se virar. Então, tipo, aí, se o jogo tá muito pesado ou não tá bem otimizado, foda-se, um PC bom vai rodar, tá ligado? Foda-se. É só, tipo, tu não precisa se preocupar em fazer rodar direito ou burlar não sei o que, tipo um crash ali, tá ligado? Burlar não sei quantas formas criativas, tu não precisa passar por esse processo criativo e que pode ter um insight genial pra poder fazer o jogo funcionar, porque é só você ter o PC bom de GG, tá ligado? Tipo, eu acho que é esse ponto. É que fazia Eu umas entendi coisas o que tu quis boas. dizer, né? Não, apesar de eu saber que existe gente que pensa assim, o meu discurso não é esse. O meu foco é que a limitação passou a ser uma coadjuvante tão pequenininha perto do poder dos hardwares de hoje em dia, É, eu então. sinto que a artimanha do contorno e da otimização acaba ficando de lado no planejamento. Com certeza, Isso me com parece certeza. muito claro, pelo menos na indústria AAA. Porque pra mim, se existe uma classe de É. desenvolvedores Isso é verdade, É, né? AAA, é, né? atuais ainda que de fato existem ainda seguem uma países. estrutura próxima de trabalhar com as limitações para atingir um objetivo. Só que aí a possível limitação é são os monetária também, né? Aí a limitação fica monetária e Não é, talvez... não é só de feature, hardware, É. né? Isso aí também é de... desenvolvedores indies. E com eles, de fato, as limitações, ao contrário do exemplo que eu dei do Donkey Kong Country lá no começo do vídeo, também jogão. vão ser financeiras. O orçamento de um jogo indie é Olha aí, infinitamente acabou menor, falando. que Pois pede é. uma equipe menor, um escopo de jogo menor e muitas vezes gráficos que vão ter que fugir do convencional e do Não, é verdade, bem colocado, é verdade. Justamente o fato do limite financeiro nos jogos indies faz com que eles tenham que ser criativos pra contornar, e essa criatividade pra contornar muitas vezes gera um resultado melhor, tá ligado? Realmente. Por isso que geralmente a gente vê o mundo do indie abraçando tanto direção de arte mais É. efusivo, né? Do que o padrão Exato. realístico e tal. Exato.
Muito bem colocado, muito bem colocado. Bom vídeo. Atores que hoje em dia estão fazendo um jogo AAA Muito bom meia vídeo, muito boca bom. levar 8 anos pra ser desenvolvido. O resultado prático do jogo indie em relação às mecânicas, jogão da narrativas, porra, imersão, esse aí. diversão e principalmente Borogoa. criatividade, que junto da limitação é a palavra-chave desse vídeo aqui, me faz lembrar cada vez mais a época em que os games me marcavam não porque eram mais reais que a realidade, e sim porque eram bons pra caramba, independente de como eles Oh, pareciam. my God, que Eu take. não quero Que parecer take. pedante, mas é aquela história. Um telefone atual tem tipo umas 100 mil vezes o poder de fogo que o computador que levou o homem pra lua. Mas eu não consigo levar 100 mil homens pra lua com o meu telefone atual. Nossa, que take é esse, viado? Ah, é muito interessante esse assunto que Eu ele vou trouxe. tatuar cara. essa no meu peito, cara. Muito bom o vídeo, cara. Muito bom o vídeo, adorei, velho. Esse take foi incrível, tá? Esse take foi bom foi demais, incrível. cara. Que take bom, cara. Papo reto, adorei. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, assim, rasamente, a gente fala muito raso, assim, tá, eles tinham Claro, contornado. né? Aqui o vídeo elaborou um assunto que eu nunca tinha parado pra pensar mais a fundo. Bom vídeo, mano, legal mesmo. A analogia não era bem essa. Bom, Mas funcionou, Era pô! assim, cara. Era Aceita, essa, mano, pô. foi incrível. Foi ótimo take, cara, foi ótimo take. eu já comentei aqui algumas vezes que eu faço parte desse problema porque eu sinto que eu não consumo tantos indies quanto eu Muito deveria. bom, né? Mas agora que eu tô com o Switch, eu tô aos poucos tentando mudar isso. Esse foi um dos melhores vídeos do Independente Lucas. da realidade atual. Eu não vi e muitos ainda. aparentemente, muito do que se valorizava em função da criatividade pra contornar a limitação se perdeu. Ainda tem bons exemplos pra caramba do que a gente pode chamar de desenvolvedor raiz nesse nicho dos indies. E eu fico genuinamente feliz com isso. Mas e você? Conhece algum bom exemplo de limitação? Maneiro, maneiro.